Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras elas falam pra gente que não há maior insulto a Deus do que a indigência dos pobres ao lado do luxo dos ricos. Então, Deus ele quer realmente que nós possamos sempre olhar pelos mais pobres, sempre, dar uma assistência, sempre ajudar aqueles que necessitam, E que também nós possamos acolher a palavra da vida, que nos motiva a procurar os valores que constroem o reino. Então, a primeira leitura de hoje está em Amós, capítulo 6, versículo 1, depois o versículo 4 a 7. Amós, capítulo 6, versículo 1, depois o versículo 4 a 7. Ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações e aos quais vem a casa de Israel. Que dormis em camas de marfim e vos estendeis sobre os vossos leitos e comeis os cordeiros do rebanho e os bezerros no meio da manada. Que cantais ao som do alaúde e inventais para vós instrumentos músicos como Davi. Que bebeis vinho em taças e vos ungis com o mais excelente óleo. Que não vos afligis pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalados. Então, essa primeira leitura, ela fala pra gente o seguinte, que o profeta Amós, aqui, ele deixa um alerta à sociedade de consumo que vive no luxo e não se preocupa com a pobreza do povo. Tem muitas pessoas, que só se preocupam com os bens materiais, só se preocupam em viver no luxo, na riqueza e se esquecem, de não se preocupam com a pobreza do povo. Então, o profeta Amós, nessa primeira leitura, ele faz um alerta para essas pessoas, né? que, nós, que nós devemos sempre ajudar os mais pobres. Agora, falando da segunda leitura, hoje a segunda leitura está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 a 16. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11 a 16. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Então, essa segunda leitura, a mensagem que a segunda leitura nos passa para a gente é a seguinte, que o cristão ele é chamado a estar sempre atento para não ser enganado por falsas seguranças ou falsas ideologias. Nós devemos sempre confiar em Deus, nós devemos sempre ter realmente, ter na nossa mente, ter no nosso coração a palavra de Deus. Nós sempre devemos estar atentos, sempre tomar cuidado, para não sermos enganados por falsas seguranças ou falsas ideologias. Devemos sempre confiar na palavra de Deus, sempre confiar no Evangelho de Cristo. Sempre devemos levar essa mensagem para todos aqueles que precisam. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Ora,
Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, nessa leitura do Evangelho, nessa parábola, né, do rico e do Lázaro, né, Deus ele teve misericórdia de Lázaro, né, porque Lázaro sofreu a vida toda. Né, a gente viu aqui na parábola, né, que ele ficava todo dia na porta da casa do rico, ele se contentava até em comer as migalhas que caíam da mesa da casa do rico, né? Mas o rico nunca deu nenhum tipo de ajuda, né? Nunca se importou em ajudar Lázaro. Por quê? Porque ele só estava preocupado em gastar dinheiro, só estava preocupado com os luxos dele, só estava preocupado com as riquezas que ele tinha ali, né? E não deu nenhum tipo de ajuda a Lázaro. Então, quando Lázaro morreu, né, Deus o acolheu, né? E aí ele, né, que passou a vida toda sofrendo, né, quando chegou ao céu, Deus teve misericórdia dele, né? Ou seja, ele foi consolado, né? Enquanto que Lázaro, né, assim que ele morreu, ele passou a ter sofrimento, né? Ele pediu ali, né, para que as pessoas ajudassem ele, né? Mas Abraão falou, né? Quando Lázaro, ele pediu para Abraão, né, para que Lázaro pelo menos molhasse a ponta do dedo dele, né, para que realmente aqui nessa frase, né? Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas aí Abraão disse assim, né, filho, lembra-te que tu recebeste teus bens em vida, e Lázaro, por sua vez, os males, né? Aqui agora ele encontra o consolo, né? Enquanto tu, né, estás aí, atormentado, né? Porque o rico usufruiu todos os bens dele, teve boa vida, né? Só se importou apenas com luxo e riqueza durante a vida, enquanto que durante a vida Lázaro teve apenas sofrimento, né? Então, realmente que nós possamos, né, ter essa opção de sempre ajudar os mais necessitados, ajudar os pobres, nos importarmos sempre, cada vez mais em ajudar aqueles que precisam, tá certo? Então, que nós realmente possamos sempre, né, nos preocuparmos cada vez mais, né, em acolher os mais necessitados, em ajudar aqueles que precisam, porque é isso que importa, né? Esses são esses são um dos grandes valores, né, que constrói o reino, né? Realmente termos essa prática da caridade, da humildade,
para com aqueles que necessitam, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.